outras instituições ao longo aqui de Alagoas, tem da UFAL Maceió, tem acho que de Palmeira dos Índios. Então, esse CID é o de Arapiraca, tá bom? E a gente é na iniciativa da Pró-Reitoria Estudantil, que é voltado para os alunos. Então, a gente oferta cursos na área da informática para incluir os alunos de forma digital nesse ingresso aí deles na faculdade. Então, a gente tenta ofertar cursos que sejam interessantes para um aluno que está entrando agora se familiarizar com esse ambiente acadêmico. Então, a gente tenta ministrar como o currículo Lattes, que já acho que é a 3ª ou a 4ª edição que eu estou fazendo. Alguém perguntou sobre carga horária, tá aqui a informação, tá bom? São 12 horas. Mas temos diversos outros cursos, então se tiver um curso que você tem interesse, que a gente ainda não ministrou, tenta falar com algum monitor, até para dar ideias. Às vezes a gente fica sem ideias, então é importante vocês estarem trazendo demandas para a gente. A gente já apresentou esse mini curso de slide muito importante. Eu que ministrei sobre o Nodium, o da BNT para trabalhos acadêmicos também maravilhoso. Então, são sempre plataformas, aplicativos úteis para os alunos, mas para toda a comunidade de forma geral, está aberto. Então, sigam a gente no Instagram, que vão estar recebendo essas informações. Aqui está a nossa equipe, nosso coordenador geral, e aqui tem uns instrutores que a gente está sempre ministrando os cursos. E está aberto para dúvidas, tá? Aqui também tem alguns trabalhos que a gente apresentou. Então, assim, compartilhem com os colegas que também estão entrando na faculdade agora. E a gente sempre está aberto a estar tirando dúvidas, a estar recebendo vocês. Sempre me pedem o curso, o link do Instagram. Eu já vou mandar aqui, porque sempre me pedem. Eu não sei se tem vaga, às vezes a gente manda e não consegue entrar porque está cheio. Mas aí eu vou mandar e vocês veem se conseguem entrar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou estar mandando aqui, que aí vocês entram no grupo, a gente acaba falando mais lá no grupo. E também está sempre postando quando tem um projeto novo, quando tem um curso novo, a gente sempre posta no Instagram, tá bom? Bom, a nossa aula hoje é sobre o currículo Lattes. Vocês receberam um e-mail explicando como é que cria um currículo Lattes, certo? Todo mundo conseguiu criar? Porque, assim, o principal passo, assim, o primeiro passo a se fazer é ter um currículo Lattes. Para aprender a mexer no currículo Lattes, tem que ter um currículo Lattes. Às vezes a gente tem uma dificuldade na hora da foto. Alguém teve esse problema? Foi um problema que eu já foi reportado em outros momentos, porque a foto não conseguiu, né? A foto tem que ser um tipo específico, tá certo? Eu vou mandar para vocês, eu acho que eu tenho aqui. Lá no final dos slides tem uma partezinha que o próprio currículo Lattes ele entrega. Deixa eu ver. Que é um tipo específico, o tamanho da foto. Eu acho que pode ter sido ou o tamanho ou o tipo mesmo que está salvo a foto. Aí, mexendo nisso, consegue resolver. Deixa eu dar uma olhadinha se eu tenho essa informação aqui fácil, senão eu fico devendo e amanhã eu entrego para vocês, tá certo? Mas não se preocupe, a foto é uma coisa que é fácil de resolver, tá bom? Eu acho que vou ficar devendo, não tá não, aqui fácil. Pronto. Fora a foto, alguém teve mais algum problema? Às vezes demora um pouquinho para aparecer, mas geralmente quando você publica em um dia, no outro dia consegue. Alguém teve algum problema que eu possa estar ajudando ainda? Na inscrição, ela fala para botar passaporte, mas se não tiver passaporte, eu vi que estava como obrigatório. Eu não tenho passaporte, também não coloquei não esse item. Vou dar uma olhadinha, tá certo? Aqui no meu mesmo. Então, quando chegar nessa parte do passaporte, a gente olha isso. Genilza, pode falar. Tá certo, obrigada. No meu caso foi a parte da instituição, que não consegui. Alguém que se da instituição, para falar sobre o curso. Me inscrevi agora.
Teve esse problema também, porque quando eu me inscrevi faz um tempo, então eu realmente não sei informar no momento da inscrição. Sim, tive. Aí eu não consegui fazer ainda. Eu vou tentar procurar ajuda para me ajudar a tentar fazer. Quem já fez? Vou dar uma pesquisada. Realmente, como faz tempo que eu me inscrevi, eu não tive esse problema. E aí eu fico de dar uma resposta amanhã, tá certo? Ou mais tarde. Ok. Obrigada, viu? Mas pelo que eu dei uma olhada assim por cima, diz que não é obrigatório, mas vocês não conseguiram fechar sem esse item, não foi? Então, tipo, não, as coisas que a gente não tem, não é obrigatório colocar, pode passar. Eu acredito que sim, mas vocês conseguiram fazer? Conseguiram fechar sem isso? Como eu não consegui fechar, Até porque ele o disse que site estava não estava faltando. nem entrando. Estranho. Mas você colocou que era daqui do Brasil, naturalidade? Sim, Eu acredito que isso seja mais para quem é estrangeiro, que também temos bastantes estrangeiros utilizando o currículo Lattes. entendi. Mas eu vou tentar criar um novo para ver se aparece esse problema para mim. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Fico devendo aí uma resposta. Rani Kelly, você teve esse problema com o passaporte? O que é que você colocou? Você tem um passaporte e usou? Várias pessoas falaram que conseguiu sem passaporte. Isabela também. Eu acredito que se você continuar, consegue sem um passaporte. Depois vocês me dizem se conseguiu. Bom, começando aqui, as dúvidas, à medida que a gente for andando nas explicações, vocês vão tirando, tá bom? É importante, Gustavo, fazer, porque a atividade do nosso curso vai ser basicamente criar um currículo Lattes com as informações nos campos corretos, um currículo Lattes bem estruturado. Bom, o que é a plataforma Lattes, né? Ela representa a experiência da CNPq e ela integra bases de dados de currículos de vários grupos de pesquisa, ou seja, aqui em Arapiraca eu participei, por exemplo, de um grupo de pesquisa voltado para sífilis em gestantes. Então, ele vai integrar pessoas que estão pesquisando coisas similares à minha. Por exemplo, ao publicar esse grupo de pesquisa, outras pessoas que estão pesquisando coisas similares, estão pesquisando sobre sífilis em outros grupos, ou estão pesquisando sobre sífilis em gestantes, mas em outras regiões, a gente pode se juntar e fazer um novo trabalho pegando o Brasil, ou a gente pode se juntar de outra forma e comparar nossos dados. Então, é uma forma também dessa troca, tanto com grupos de pesquisa quanto instituições de ensino de forma geral em um único sistema de informações. Então, ele consegue fazer uma integração desses dados. Ele foi lançado em 1999, é um padrão nacional de registro, então, sempre quando falam em currículo, sempre estão se referindo, geralmente é um currículo Lattes. Então, ele tanto pega a vida pregressa, ou seja, eu, por exemplo, fiz IFAL, eu fiz Instituto Federal. Então, ele tanto pega a minha parte do ensino médio, quanto a parte atual dos estudantes pesquisadores do Brasil. Vai pegar o que é que eu estou fazendo na UFAL, eu fiz um período na UFES, que é em Sergipe, então ele consegue trazer todas as informações. E é adotado na maioria das instituições, e também tem institutos de pesquisa, tanto aqui no Brasil, quanto em outras regiões principalmente que falam língua portuguesa. Então, a gente consegue ter um aporte bem grande de pessoas participando e contribuindo para o currículo Lattes. Ele tem uma confiabilidade e abrangência importante. Tem um elemento que é importante também para análise, por exemplo, ele consegue dizer quantos, por exemplo, estão matriculados na universidade, estão fazendo trabalhos voltados para a área X, então ele consegue dar esse feedback em questão de dados. E fortalece essa conexão, como eu falei, entre pesquisadores e também com as instituições, e acaba, dessa forma, preservando uma certa memória desses pesquisadores e o que é que está sendo pesquisado no Brasil. Então, a forma da gente estar registrando esses dados. E quem deve ter um currículo Lattes, né? Qualquer indivíduo pode criar, e é um modelo que é voltado para a vida acadêmica. Então, a gente está pensando mais em pessoas que estão no ensino superior ou já são formadas no ensino superior. O currículo Lattes, em números, né? Tem cerca de 7 milhões de pessoas em 2023 cadastradas, teve quase 500 mil, né, novos currículos, então está sempre lançando novos currículos, isso em 2022, acredito que hoje deve ter até mais,
um número bem grande de visualizações que só tende a crescer, e a cada 5 minutos, uma média de 1.226 usuários ativos, ou seja, é uma coisa que todo mundo está sempre atualizando. Então, a gente vai ter essas atualizações, eu vou estar explicando para vocês como fazê-las, mas vocês podem observar que é uma coisa que tem crescido, e que bom que tem crescido, significa que mais pessoas estão tendo interesse pela pesquisa no Brasil, e isso é uma riqueza para o país, né? E aí a gente chega no ponto que eu acredito que aqui todo mundo já vai ter criado o seu currículo Lattes, e agora a gente só vai aprender a atualizar o currículo Lattes. Dessa primeira parte, além da questão das meninas que tiveram problema com o passaporte e com a foto, algo mais que eu possa ajudar? Caso tenha, vocês podem estar me mandando tanto por e-mail quanto por WhatsApp, e a gente tenta ter essa troca de ajudar, caso precise sentar e olhar o que é que está faltando ser preenchido, tá bom? Vamos seguir, que já são 8 horas quase. Aqui vocês vão estar colocando o CPF de vocês e a senha. Eu coloquei esse meu currículo aqui, que eu vou usar de base, depois eu vou estar mostrando ele ao vivo. Mas aí eu até mudei a foto, mas a premissa é a mesma. Essa aqui é a foto que você, a forma geral, como ele vai estar apresentado para vocês. Aqui na horizontal, a gente vai ter os principais campos, a gente vai ver um por um ao longo da aula. Aqui vai ter sempre sua foto, seu nome completo, o seu link de currículo Lattes, as atualizações que você está fazendo e esse resumo. Então, é a página, né, a capa do livro da sua vida acadêmica, isso aqui. Então, é interessante que você tenha uma foto legal, uma foto bonita, uma foto mais profissional. Essa eu sempre reclamava nas outras aulas que eu dava, que não era uma foto tão profissional, não é com câmera profissional, eu não estou com roupa profissional. Eu já dei um upgradezinho. Eita, deixa eu voltar para vocês. Que eu tive um ensaio de formatura. Eita, meu Deus, cadê? Aqui. Então, eu já estou com uma fotozinha mais profissional. Então, já é uma foto mais profissional. Eu já fiquei mais satisfeita com a foto. Vou parar de reclamar. Resumo. Então, são as primeiras coisas que uma pessoa, ao visitar seu currículo Lattes, vai olhar. Sua foto e o resumo. Então, é muito importante pegar uma foto legal, com fundo branco, com fundo claro. Você com uma roupa decente para um ambiente formal, tá? Evitar selfie, evitar estar com uma roupa muito à mostra, muito ombro, muito colo, né? Nesse aspecto, e um resumo que traga os principais pontos da sua vida acadêmica. É para trazer o que é importante, eu não sei. O meu resumo eu tentei trazer, por exemplo, coisas que eu participei e que eu participei de processos seletivos para entrar naquilo. Então, é uma boa dica para quem não sabe o que colocar no resumo. Tentar trazer no resumo coisas que foi concorrido para você conseguir. Se foi concorrido para você conseguir, provavelmente outras pessoas queriam. Então, é uma coisa interessante a se acrescentar no resumo. Seriam os principais pontos. Aí, eu fui uma pessoa que participei de muitos processos seletivos, eu tenho diversas coisas. Então, você seleciona aquilo que é mais próximo do que você trabalha hoje, ou da linha de pesquisa que você adota, esse tipo de coisa. Alguma dúvida até aqui? Essa parte aqui vertical são pontos que a gente vai estar olhando na próxima aula, na aula de amanhã. Não deixem de participar, que são mais feedbacks que tem ao longo do uso do seu currículo Lattes. Ele dá essas informações para você saber, por exemplo, no que você tem pesquisado mais, quais palavras-chave você tem utilizado mais. É mais um recurso de gráfico, de feedback do que você tem feito no seu currículo Lattes, tá bom? Iniciando pelos dados gerais, a gente vai ter identificação, endereço, licença maternidade, paternidade e adoção, idiomas, prêmios e títulos, texto inicial do currículo Lattes e outras instituições relevantes. Então, são dados que vocês, inclusive, na hora de criar o currículo Lattes, já preencheram muita coisa, tá bom? Na identificação, usa seu nome, afiliação, nome completo, com letra maiúscula, arrumadinho. A filiação é onde você estudou. Não, a filiação é o nome dos pais, né? Deixa eu dar uma conferida. Mas é isso mesmo. Eita, nem tem mais isso, mudou. Deixa eu abrir aqui. Eu abri aqui o
a parte de identificação do meu, tá bom? Aí tem aqui minha foto, o nome completo, como eu falei. Aqui que você colocaria não ou sim, se fosse a questão. Aqui é interessante, que são nomes a se utilizar. Geralmente, quando eu faço trabalho, eu faço M.I. Costa, que meu nome é aqui, ó, Mariana Ivo Costa. A nacionalidade, aí a questão do CPF ficou, aí o país, a cidade. Então, tá procurando aqui essa questão do passaporte. Ó, aqui não tá como obrigatório, estão vendo? A questão da deficiência e o ORCID. O ORCID a gente vai ver mais na frente, mas é super importante constar isso, tá bom? Aqui não tem filiação, não deve ter retirado. Tá certo? Deixa eu retornar aqui para o slide. Então, é importante trazer o endereço. Uma questão que eu achei bem interessante é que evite dar o seu endereço residencial. É interessante que você traga o seu endereço profissional. Por exemplo, eu no momento não tenho meu endereço profissional. Meu endereço profissional seria a UFAL mesmo. Então, eu posso estar colocando a informação da UFAL, tá certo? Ou não colocando essa informação. Obrigada, Dayana. Outro ponto é a questão se você tem ou não uma licença maternidade, paternidade e adoção. Aí vocês podem estar se questionando, mas para que a relevância disso? Porque geralmente quando você está em licença maternidade, paternidade ou adotou uma criança, é um momento que você não vai estar produzindo, você vai estar curtindo aquele momento, vai estar ficando nesse momento ausente nessa parte de criação e de produção de artigos, participação em eventos, então é um momento para você justificar aquela sua ausência na questão da licença maternidade. Foi um período de 6 meses, né, que você passou ali sem produzir. Então é nesse sentido que o currículo Lattes coloca essa informação, não é para estar espionando vocês, não. A questão do idioma não é obrigatório o preenchimento de todos os idiomas, mas é interessante que caso você tenha alguma proficiência, você coloque, tá bom? Ele é dividido em 4 tipos: capacidade de leitura, capacidade de comunicação, capacidade de escrita e a capacidade de compreensão, de compreender o que está sendo falado. E a avaliação vai ser dividida em 3 níveis: pouco, razoável ou bem. Então, é interessante vocês serem sinceros. Vamos buscar a sinceridade aí. E, além de ser sincero, ver se vocês têm algum certificado sobre isso aí. Se vocês não têm certificado, então é interessante nem colocar. Eu falo muito bem inglês, mas eu nunca fiz nenhuma prova que justificasse isso aí. Então, tenha esse cuidado. Você até pode pôr, de forma geral, que você fala bem, colocar nas 4, né, o nível bem, mas caso você vá participar de um processo seletivo, é melhor que você retire esse dado, se você não tem comprovação dele, e faça sem esse dado. Mas é só para tá essa justificativa, vamos dizer assim, então é interessante que você mantenha. Eu só quero que, sei lá, meu chefe, quando eu for levar meu currículo lá, veja que eu tenho uma proficiência, mas eu não vou participar de nenhum processo seletivo, que eu não vou precisar comprovar esse certificado. Aí você pode manter, mas de forma geral, é ideal que você só coloque aquilo que você tem certificação. Prêmios, títulos e texto inicial do currículo Lattes, além de outras informações relevantes, que é nessa partezinha aqui que eu tô. Que às vezes eu colocando só os slides, vocês acabam não acompanhando. Eu já passei aqui, agora entrei nessa outra parte. Aqui é dos idiomas, né? Você vai colocando aí seu nívelzinho. Inclusive, você pode deixar trancada essa informação, ficar mais guardadinha, tá bom? Essa aqui é a parte do texto inicial. Vamos voltar aqui para o slide e a gente vai para etapas. Prêmios e títulos. Então, você deve informar o nome do prêmio, qual foi o título, a entidade promotora e o ano que você recebeu esse prêmio. Então, quais são os prêmios que são relevantes? Trabalho científico, quando você apresenta um trabalho muito bom e você ganha como melhor apresentador daquele trabalho, daquela mesa, daquela sessão. Homenageado de turma, e você deve ter comprovação daquilo. Não adianta, como vocês vão ver durante todo o curso, eu falando, ter acontecido, por exemplo, eu participei de um campeonato de xadrez uma vez, ganhei uma medalha. Não é um certificado válido. E, assim, eu lembro que eu fiquei, não foi nem em primeiro lugar. Seria um prêmio, um título? Seria, mas eu só tenho uma medalha, então não vai entrar.
Texto inicial do currículo Lattes, como eu falei, é o portfólio de vocês, a capa do livro acadêmico. Então, você tem que trazer coisas interessantes, né? O sistema, ele cria automaticamente um textinho, mas ele é muito impessoal. É interessante que você atualize e deixe ele o mais próximo do que dos melhores assim, momentos da sua formação. Outras informações relevantes seriam aquelas informações que não couberam no texto inicial, porque ele tem cerca de 2.000 caracteres, então às vezes eu acabo ultrapassando um monte de realização que vocês têm, então teria que incluir nessas outras informações relevantes, tá bom? Vou só mostrar para vocês que essa parte é importante. Aqui eu coloquei que sou técnica de informática pela UFAL, eu sempre boto, tipo, o nome por extenso do órgão, o nome abreviado, entre parênteses, e o ano de início e término daquilo que eu estou falando. Aí, graduando em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, campus Arapiraca. Aí, eu termino esse ano, já dá até para atualizar, 2018/2025. Seria aqui um ponto a se colocar aqui. Eu não coloquei antes porque eu ainda estou em curso, né? Aí, eu coloquei as realizações que eu tenho, coisas que eu participei do processo seletivo para entrar. Membro do Núcleo de Estudos em Medicina Preventiva e Social, eu coloquei o nome aqui, sob a orientação do professor Michael. Coordenação de Ensino Médico do Centro Acadêmico de Medicina de Arapiraca, Camar. Aí foram 2 gestões, eu botei o nome da primeira gestão e o intervalo dela, e o nome da segunda gestão e o intervalo dela. Coordenadora do Comitê de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, incluindo HIV e AIDS, da Federação, blá, 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 blá. Aí coloquei aqui o nome da federação, coloquei o ano que isso aconteceu, vice-presidente e fundadora da Liga Acadêmica de Tecnologia, coloquei o ano que aconteceu, membro da Liga de Clínica Médica, coloquei aqui, membro da Liga de Neurologia e Pediatria, coloquei aqui, e monitora da disciplina, coloquei as disciplinas que eu fui monitora, tá vendo? Meu Deus, peraí. Fui monitora também do PET, que é um programa de educação pelo trabalho para a saúde, coloquei o ano, e por fim, monitora aqui do Centro de Inclusão Digital, coloquei também essa informação aqui. Tá joia? Alguma dúvida desse texto inicial? E aí, alguma dúvida? Eu fiz uma mini atividade, para a gente discutir um pouquinho como seria sobre outra visão, porque acaba ficando muito voltado para a minha própria experiência, né? Aí eu pensei em trazer outras realidades de outros contextos, né? Por exemplo, pedagogia, como é que poderia trazer? Graduando em pedagogia pela, você colocaria a universidade por extenso, entre parênteses as siglas, e o ano de início de término, ou só de início, e não colocaria o término porque ainda está acontecendo, com interesse em educação infantil, metodologias ativas de ensino, experiência em monitoria em projetos de inclusão educacional, pesquisadora na área de alfabetização e desenvolvimento cognitivo. E assim você pode trazer mais personalidade, né? Trazer as monitorias que você está fazendo, os projetos de extensão, ou um projeto maior que você esteja realizando. Então, trazer mais informações. Aqui é um esboço do que você pode acrescentar com o que é que você está participando, né? Por exemplo, alguém que faz uma graduação como geografia, matemática, essas licenciaturas. Graduando em Geografia pela Universidade Ecoloca, com foco em geoprocessamento, estabilidade urbana, experiência com SIG, Sistema de Informação Geográfica, Cartografia Digital, desenvolve pesquisa sobre mudanças climáticas e gestão ambiental. Então, trazendo os principais pontos. Qual é o seu foco de estudo? Qual é o seu foco de pesquisa? O que é que você gosta dentro desse universo? Tecnologia de informação, estudante de sistema de informação na universidade, com foco em desenvolvimento de web e segurança da informação, experiência em linguagens, eu colocaria quais as linguagens, atualmente participa de projetos de análise de dados e inteligência artificial. Aí, caso eu participasse, sei lá, de um projeto mais específico, colocaria o nome do projeto, o professor que está me auxiliando e o ano que isso está acontecendo. Sobre enfermagem, acadêmica de enfermagem da universidade tal, com interesse em cuidados intensivos, enfermagem obstétrica, experiência como voluntária em projetos de saúde comunitário e estágio em unidades de pronto atendimento, pesquisadora em segurança do paciente.
E importante trazer quais, por exemplo, outros projetos, monitorias que essa estudante se envolveu e trazer formatado certinho. Essa aqui já é a próxima atividade. Vamos voltar aqui para a aula. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Pronto, eu trouxe esses bolsos. Deixa eu ver quem foi que me perguntou isso. E não consigo ver. Bom, eu trouxe esses bolsos para vocês pensarem, assim, de uma forma mais geral, né? Generalista. Do que vocês podem abordar. Mas é importante dizer o que é que vocês estão cursando, o que é que vocês estão gostando de pesquisar e trazer essas informações. Não precisa ser um texto muito grande com muitas coisas. É importante trazer mais essa questão de para o que o seu currículo lá está voltado. Voltando para cá, a gente entra na parte de formação, tá certo? Aí já foi formação acadêmica, pós-doutorado e a formação complementar. Professora, licença. Pode falar. Uma dúvida, nesse texto inicial, só coloca as coisas que têm um certificado comprovando ou não? Nessa parte inicial, não precisa nem ter coisas com certificado. Você pode fazer como aqui no exemplo que eu trouxe, que é mais as áreas que você gosta de participar, de pesquisar. Claro que se você tiver coisas comprovando, ótimo. Mas se você ainda não tiver, eu não sei se foi você que perguntou essa parte de... para quem está começando. Quem está começando geralmente não participou ainda de grupo de pesquisa, não fez artigo, não fez monitoria, mas está gostando de alguns assuntos, de alguns temas, pretende estudar sobre eles, pretende fazer pesquisa sobre eles, então você pode colocar dessa forma, mais geral, mais no mundo das ideias, vamos dizer assim, do que é concreta propriamente dita. O resumo é um resumo do que você faz de curriculares, o que é que você pretende fazer, então pode ser nesse sentido também, tá certo, Diana? Tá certo, professora, obrigada. Nada. Depois eu quero ver o seu resumo. Aí, o que seria a formação acadêmica e titulação? Então, vai agrupar informações sobre a sua formação acadêmica, o período de início e término, o nível da formação, instituição onde foi realizada e qual curso. Por exemplo, no meu caso, eu botei a UFAL, mas pode também ter o título do trabalho de mestrado, doutorado e outros. Vamos dar uma olhadinha aqui como tá. Eita, aqui não, é aqui. Como tá isso aqui no meu. Ele tem um bugzinho, principalmente quando eu estou projetando. Deixa eu ver. A formação acadêmica, eu só trouxe aqui, esse período aqui que eu fiz, estou cursando no caso, né, na Universidade Federal. Aí eu iniciei no ano de 2019, eu falei 2018, meu Deus, 2019, eu vou concluir agora em 2025. Tá certo? Aí de forma em andamento ainda, Deus quiser, daqui a pouco eu marco concluído. Tá certo? Porque tá em vigência, realmente, só quando passar. Esse outro aqui foi só um períodozinho que eu fiz na Universidade Federal de Sergipe. Foi mais para mostrar mais um concurso, né, que eu participei, no caso do Enem. E aqui foi o meu ensino médio. Eu coloquei o ano que eu entrei e o ano de conclusão. Certo? Concluído. E o nível, ensino médio. Alguma dúvida até aqui? O outro campo é o de pós-doutorado. Eu só vou abrir para vocês, eu nunca fiz um pós-doutorado, mas aqui você colocaria livro de docência pós-doutorado e traz informações sobre, bem parecidas com aquele outro campo que a gente estava fazendo. Tá joia? Vai ser para quem vai fazer pós-doc, para quem vai para docência. Formação complementar. Esse campo aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Vai ser o local para informar os cursos de extensão realizados, cursos de curta duração, MBA, que pesquisando eu vi que o MBA é voltado para quem faz administração, então acaba que eu não tenho muito conhecimento sobre, mas caso alguém aqui faça administração pode falar melhor. É uma formação de nível de pós-graduação para executivos e também tem, vai ser no mesmo formato da parte de formação acadêmica e é importante vocês diferenciarem isso de participação como ouvinte em palestras de um dia, porque tanto no Brasil e no exterior você pode ter participado e ela deve ser inserida na parte de participação em eventos, congressos, exposição, feiras ou Olimpíadas, e não nessa parte.
Só que um ponto importante de tudo isso, vocês têm que ver como é que está no currículo, no certificado, essa informação. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente para quem é da UFAL. Muitas vezes você participa de uma aula simples, vamos dizer, uma aula de uma liga que vai abrir. Liga acadêmica, para quem não está familiarizado, é um grupo de alunos que se organizam para ter aulas semanais sobre um tema. Por exemplo, eu participei da Liga de Clínica Médica, foi a melhor liga que eu participei. Aí, cada semana a gente estudava um tema, além disso, a gente ia para práticas em hospitais, acompanhava alguns médicos e se familiarizava mais com a rotina de quem fez clínica médica, do que ia enfrentar no dia a dia deles, quais as doenças, os pacientes que estavam envolvidos no dia a dia do paciente, daquela residência, né, de clínica médica, e depois a gente discutia esses casos clínicos, discutia toda semana um tema. Então, é uma coisa assim que a gente fez uma prova para entrar, tem um médico responsável, e a gente depois recebe uma certificação por isso e tal. Aí eu participei dessa aula. Uma aula dessa liga, por exemplo, que deveria entrar em ouvinte, em palestras de um dia, acabou virando um curso de extensão, porque na hora que gerou o certificado, gerou como um certificado de extensão. Aí eu vou ter que colocar como um curso de extensão, mesmo sabendo e tendo participado apenas de uma aula. Mas é como se apresentou o certificado. Eu vou ver aqui se eu tenho um exemplo fácil. Deixa eu ver aqui no CIGAR. Inclusive, olhem o CIGAR de vocês. Assim, eu não sei se nos outros locais que não sejam UFAL também tem CIGAR. Ou se é outra plataforma que uso às vezes. Mas aqui só mostrando o meu CIGAR, tá? Breve. Vocês vão em extensão, certificados e declarações. Aí aqui vão ter todos os seus certificados. Aí, por exemplo, aqui essa liga. Deixa eu ver como é que tá a liga. Deixa eu baixar aqui. Mas deixa eu ver. Eu não tô lendo. Aqui. Esse aqui foi realmente participação. Mas, ó, você vê que é ações de extensão. E foi um simpósio, foi uma aula isso aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem o que eu tô tentando explicar para vocês. Ó, isso aqui foi uma aula, eu participei de uma aula. Mas ele bota aqui que é um evento de extensão. Então, é melhor colocar na parte de projeto de extensão, tá certo? Esse aqui, por exemplo, tá diferente. Falou que eu participei de um programa de extensão. Foi uma liga acadêmica. Então, vai ser na parte de programas de extensões, tá bom? E aqui de cursos de longa duração. Aqui, ó. Evento de extensão. Então, vai ser um curso de curta duração. E aqui foi um programa de extensão. Tanto que o número de horas, ó, aqui foram 50 horas. Você vê que é um número muito maior do que aqui, que ela colocou só o tempo aqui, ó, 10 horas. E foram 2 dias de aula. Tá certo? Mas os exemplos foi mais ou menos o que eu queria explicar, porque acabou sendo uma aula mais longa, 2 dias e tal. Eu queria uma coisa de um dia só, de uma tarde só. Pronto, vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui tá no currículo, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vai aqui em formação, tá certo? Formação complementar. E aí, eu vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu encontro o mesmo exemplo. Eu acho que não. Esse aqui, mini curso online de capacitação sobre o Covid-19, 20 horas, que é o tempo da carga horária, concluído, em um curso de curta duração. Mas aí, se for uma extensão universitária, como aquele caso lá, daquela parte da liga, eu poderia colocar aqui. Só que liga, como teve as aulas, a gente acompanha os médicos, acaba que é interessante colocar em outro campo. Mas deixa eu ver aqui o que eu poderia colocar. Esse aqui, por exemplo, foi um projeto de extensão. Aí eu colocaria aqui, e deu um trabalho da Bichoca isso. Eu colocaria aqui na parte de, deixa eu compartilhar, extensão universitária, tá certo? Geralmente, quando você
participar de um negócio que dá muito trabalho, vários encontros, tem que ter uma ação com a população, ou você tem que entregar um produto, geralmente isso classifica como uma extensão universitária. E geralmente vai estar assim, a atividade, tá bom? Esse curso de anatomia topográfica da cabeça. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Olha aqui. Ele ainda botou as faltas. 80% só de certificação. Ó, ele foi um curso de extensão, tá vendo? 32 horas. Aí eu coloquei aqui no currículo. Curso de anatomia topográfica da cabeça, extensão universitária, 32 horas concluído. Conseguiram diferenciar isso na cabeça de vocês? O que é um projeto de extensão? Aqui está como projeto de extensão, né? No meu certificado, eu participei de um evento de extensão, ó. Aqui eu coloquei ele como uma extensão universitária. Durou 32 horas, tá certo? E aqui ele colocou como curso de extensão. Aí aqui eu coloquei, deixa eu retornar para cá, como uma extensão universitária. Vamos chegar lá, viu? Já. Tudo certo, gente? Vou seguir, tá bom? Qualquer dúvida eu retorno. Aí voltamos para cá, para o nosso slide. A gente entra em atuação. A gente vai dizer atuação profissional, as linhas de pesquisa e vamos seguindo. A atuação profissional vão ser os locais onde o usuário tem exercido sua atividade profissional, deve informar qual a instituição, a sigla, o período em que ocorreu, o vínculo com essa instituição e quais atividades realizadas. Aqui, por exemplo, você pode colocar aquilo que você quer uma atenção especial dentro de várias outras coisas que você pode ter realizado. Por exemplo, uma monitoria que você participou, o PET, que foi aquele que eu falei lá, que era um programa que foi bem concorrido, participar do PET. São coisas que pontuam muito em provas que você realiza, que tem prova de título, prova de residência, por exemplo. Aqui, ó, atuação profissional. Aí eu coloquei aqui que eu participei do IFMSA como coordenadora local, aí coloquei que eu membro, carga horária 4 horas semanais, coloquei o período em que aconteceu, coloquei, ó, que é uma federação e tal. Você pode, inclusive, colocar mais informações sobre o cargo que você exerceu e tal, fiquem à vontade. Aqui, o outro que eu participei foi da Liga Acadêmica. Então, eu coloquei aqui que eu fui membro, coloquei o ano, coloquei a sigla, né, que eles pedem. Aqui também eu participei, aqui da UFAL, como monitora bolsista. Eu coloquei aqui o CID, coloquei aqui o PET, bolsista também, você coloca o vínculo. As horas semanais. Se eu não me engano, eu recebi o número total de horas. Eu dividi pelo número de semanas que totalizavam aquele ano, para dar por horas semanais. Aí aqui eu fui colaboradora. Aí da disciplina eu coloquei o nome da monitoria que eu realizei. E aqui também eu fui monitora dessa outra disciplina. Aí é que eu acabei não abrindo para vocês como é que fica essas informações. Mas deixa eu mostrar para vocês terem uma noção. Eu vou buscar o meu currículo aqui para vocês verem como é que essa informação fica. Eu devia ter botado meu sobrenome, mas é isso aqui. Ó, a identificação que a gente mostrou no slide anterior, a formação acadêmica que a gente também mostrou no slide anterior,
E agora a formação complementar, que é aquele monte de cursos que você pode estar realizando, né? Cursos de curta duração, projetos de extensão, aí ele bota aqui, ó, extensão universitária, tá certo? E a atuação profissional, ele separa essas informações. Eu coloquei que eu tive um vínculo como bolsista, como eu fui monitora, e eu boto o local que eu fui monitora, tá certo? A mesma coisa aqui embaixo. Então, ele traz todas essas informações, certo? E aqui, quando eu coloquei que todos eram da UFAL, né, ele foi me dando esse enquadramento. Todos correspondiam à UFAL. Tá joia? Aí ele me deu aqui a FMSA e a Liga. Deu para entender a diferença? Aqui todos correspondem à Universidade Federal de Alagoas. Eu coloquei os demais que eu fiz. Como você também pode botar cada um separado. Vai muito da ênfase que você quer dar àquilo. Por exemplo, esse aqui da Liga poderia estar dentro da Universidade Federal de Alagoas. Só que as ligas podem ser independentes. Eu posso fazer uma liga, por exemplo, do SESMAC, da UFSAL, por isso que eu coloquei aqui fora. Mas essa liga específica foi da UFAL, então dava para ter colocado dentro. Só que deu tanto trabalho essa liga que eu botei fora mesmo. Então é muito da ênfase que você quer dar no momento. Pode falar. Como em relação a o centro acadêmico, a gente coloca no mesmo lugar da liga ou tem um local específico? Pode pôr. Eu coloquei aqui, não foi? Deixa eu mostrar. Concepção, essa de agente. Aqui eu coloquei o centro acadêmico, ó. Mas você também pode colocar dando maior ênfase. Mas eu coloquei porque todos eles foram dentro de uma gestão da UFAL, entendeu? Necessariamente eu precisava ser aluno da UFAL para participar. Por isso que eu coloquei aqui dentro. Tá joia? Ela perguntou, Andressa, como faz a liga? A liga, eu não sei como. Eu fui vice de uma liga que acabou não dando tão certo. Você precisa ter um campo de prática, você precisa ter um professor que acolha a sua ideia. Então, você tem que organizar um calendário, você tem que organizar onde é que vão ser essas práticas, dá um trabalhinho. E, por exemplo, as nossas ligas da UFAL, né, elas correspondem a um órgão lá, então tem todas as regras que precisa ter para ser uma liga. Inclusive, a gente tem que ter seguro de vida, tudo bem certinho, para caso aconteça algum problema, a gente tem esse respaldo. Como grupo de estudo, aí você pode fazer um grupo de pesquisa, mas nem tudo gera, infelizmente, nem tudo que a gente faz na faculdade gera certificado, né? Eu tinha um grupo de estudo que a gente se reunia para estudar, não fazia parte de nenhuma liga, nem nada do tipo. Não tinha certificação. Pode falar. No caso, o centro acadêmico você colocou dentro da UFAL, foi isso? Poderia mostrar melhor? Poderia, sim. Deixa eu voltar aqui para aqui. Ó, eu fui em atuação profissional. Aí, a liga eu coloquei por fora, mas eu também poderia colocar ela dentro da Universidade Federal de Alagoas. Mas, pela lógica, como pode pessoas de outras universidades participar, eu deixei fora. A IFMSA também, porque pode pessoas de outras instituições participar. Mas aqui na Universidade Federal de Alagoas, eu coloquei as coisas que eu fiz dentro da Universidade Federal de Alagoas, que eu fui monitora, estudante, acho que aqui foi do PET. Não, do PET. E aqui eu fui monitora e monitora. Então, eu especifico qual tipo de atuação e vínculo com a UFAL eu tive, fazendo o quê, né? Aí aqui, por exemplo, eu botei que eu fui bolsista e monitora aqui do CID. Aqui eu coloquei que eu fui uma colaboradora como monitora nessas disciplinas. A mesma coisa aqui. Entendi. Agora, quando é em uma instituição diferente, vamos dizer uma faculdade diferente, que a gente está fazendo parte dessa liga, a gente cadastra outra instituição para colocar, né? Eu colocaria a liga mesmo. Porque você não entrou naquela instituição, você só está participando de um aspecto dela. É isso? Isso mesmo. Agora, em relação ao projeto de extensão, tem uma aba só para ele, ou é necessário colocar com o vínculo da UFAL, como você fez? Eu geralmente, projeto de extensão, eu boto nessa parte de formação complementar.
e coloco aqui, extensão universitária. Eu colocaria instituição, que seria o UFAL, né? Outra instituição, o curso, a carga horária, geralmente eu boto quando eu concluo, quando eu recebo o certificado. Viu? Ah, tá certo, obrigado. Como, por exemplo, aqui, primeiro simpósio de atuação em dermatologia. Universidade Federal, 10. Já é? Pronto, a gente está em atuação, né? Linhas de pesquisa. Aqui, você precisa